Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog targethd.net. Dessa vez nós temos a volta da Sony nos produtos a serem analisados aqui no blog, com o Sony Xperia X, modelo que está no mercado desde o ano passado, mas é posicionado, pelo menos no preço, como um modelo top de linha, por isso nós vamos analisar aqui no targethd.net. O objetivo desse review é detectar se esse aparelho corresponde à sua realidade de preço, o que ele pode oferecer, quais são seus pontos fortes e pontos fracos, enfim, apresentar o produto, suas características e ver se ele é um bom investimento agora em janeiro de 2017. Então, após a vírgula sonora, você tem o review do Sony Xperia X ou Sony Xperia X no targethd.net. Começando como sempre pelas características físicas do produto, estamos diante de um smartphone com tela de 5 polegadas, oferecendo um bom agarre, uma boa qualidade de construção e um acabamento sóbrio, como é da característica da linha Xperia. Lembrando que, pelo menos na nomenclatura e na filosofia, nós temos a substituição da linha Xperia Z pela linha Xperia X, com um conceito mantendo um smartphone de qualidade ou um smartphone top, mas com uma relação custo-benefício um pouquinho melhor. Aqui os detalhes da parte superior: câmera frontal, uma câmera frontal generosa de 3 megapixels, alto-falante e sensor de luminosidade, o slot para cartão de memória e para o SIM card. Na parte inferior, o conector para o micro USB. Aqui nas laterais, uma curiosidade: a gente tem uma disposição diferente dos botões de liga e desliga, controle de volume. O botão de liga e desliga e bloqueio de tela fica bem no centro do dispositivo. Os botões de controle de volume na lateral inferior. Repare que a gente está numa disposição do smartphone nessa orientação, mas aí nós temos na parte superior, ou inferior no caso, os controles de volume e o botão de obturador e acionamento de câmera. Esse botão, se você ativar, ele vai acionar a câmera do smartphone. É um botão de atalho rápido para a câmera do dispositivo. Na parte traseira temos aqui o sensor de câmera de 23 megapixels, um dos grandes predicados desse smartphone, mais o flash LED e o acabamento em cinza metálico fosco. É um modelo de acabamento sóbrio, é elegante esse smartphone. Como eu já disse, tem um agarre muito bom e a qualidade de construção dele é excelente. O corpo unibody sem os parafusos, sem nenhuma marca de parafuso, deixa o modelo com um acabamento realmente muito elegante. Na parte da tela nós temos uma tela de 5 polegadas com resolução Full HD e 441 pixels por polegada de densidade. É uma tela boa o suficiente para exibir bem os elementos, tem um colorido muito interessante, consegue oferecer uma luminosidade bacana em ambientes com forte iluminação ou em luz natural. É uma tela com um toque muito suave, você consegue interagir com o sistema operacional de forma muito tranquila. Então, nesse aspecto, a tela ajuda muito ou ajuda positivamente na experiência de uso do dispositivo. Além disso, esse smartphone já conta com o sistema operacional Android 7.0 Nougat. Durante os testes, o modelo foi atualizado para a última versão do Android, que é a 7.0 Nougat. Aqui está os easter eggs da versão. É uma versão que, pelo menos com a interface adotada pela Sony, oferece poucas novidades, mas ao menos tem como ponto positivo ser uma versão que já traz os novos recursos do Android, já traz o sistema de gestão de energia e de recursos melhorado, se bem que por si o Sony Xperia X não tem um consumo elevado de bateria ou um consumo elevado de recursos. É um smartphone bem tranquilo nesse aspecto. Durante os testes eu pude utilizar ele em diversas situações, ele aguenta sem maiores problemas 1 dia de bateria.
o que é uma boa notícia para um dispositivo do seu porte. A gente tem que levar em consideração que ter uma tela menor com resolução menor força menos o seu conjunto técnico, o que faz com que essa autonomia de bateria seja maior. Nós estamos diante de um smartphone com processador Hexa-Core Qualcomm Snapdragon 650, com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento expansíveis via cartão microSD. Não é o conjunto técnico mais forte que você pode encontrar no mercado. Existem processadores mais potentes, existem smartphones com maior quantidade de RAM. Então, se a gente tem que pontuar alguma coisa que não seja tão favorável nesse smartphone, é o seu hardware ou os seus componentes técnicos em relação ao preço que é cobrado. Pelo valor cobrado ou sugerido, e este é um valor sugerido pela Sony em torno de R$ 3.200, R$ 3.300, você consegue comprar um smartphone muito melhor ou com recursos técnicos melhores, pagando o mesmo preço ou até menos. Nas câmeras, como eu pontuei, a gente tem uma câmera de 23 megapixels no sensor traseiro, um sensor traseiro muito eficiente. Em alguns momentos, com luminosidade plena, ela acaba registrando uma maior quantidade de branco, o que pode incomodar alguns usuários mais exigentes, mas a boa notícia é que temos à nossa disposição o modo manual, que sempre permite realizar ajustes mais apurados para aqueles usuários que contam com a experiência ou expertise de poder fazer esses ajustes para obter a melhor fotografia possível. O modo automático consegue oferecer sim boas fotos sem maiores complicações, mas eu tenho que pontuar que não estamos diante da melhor câmera de smartphone do mercado. A câmera frontal tem 13 megapixels, é uma câmera excelente para selfies com várias pessoas, porque tem um ângulo maior para encaixe das pessoas na mesma cena, tem uma qualidade muito boa para autofotos, então creio que a maioria dos usuários ficará satisfeita com a qualidade do sensor frontal. É um smartphone que, dentro das suas características técnicas, oferece um desempenho bem aceitável. Durante o período de testes ele não travou, não ofereceu arrastos, não ofereceu dificuldades de execução, tanto durante o tempo em que ficou com o Android Marshmallow, quanto com o tempo que ele ficou com o Android Nougat, ou neste momento já com o Android Nougat. Então não há pontos de crítica em relação ao desempenho desse aparelho. Creio que a maioria das pessoas ou dos usuários que visam ter um smartphone com essas características, principalmente as características de design e de funcionalidades, não ficarão insatisfeitos, pelo contrário, ficarão satisfeitos com esse tipo de dispositivo.
Como produto em si, o Sony Xperia X é um bom produto, é um ótimo smartphone. Porém, o preço dele e até mesmo o posicionamento dele dentro das categorias de produtos, e aí eu acho que eu estou falando especificamente para o Brasil, não é a mais adequada. Este aqui não é um smartphone top de linha premium, ele é um smartphone de linha alta, ele fica um degrau abaixo do que poderia ser o modelo mais top da Sony. Então, talvez o grande problema desse dispositivo seja o posicionamento de preço. Talvez o grande problema da Sony em acertar a questão do preço para os seus produtos, principalmente pensando no mercado brasileiro. Um smartphone como esse ficaria muito bem posicionado se estivesse na mesma faixa de preço de um Moto Z ou eventualmente um Moto X mais completo da linha do ano passado que foi apresentado. Um preço na faixa de R$ 2.500 já estaria de bom tamanho para este modelo e não um valor sugerido de R$ 3.200, R$ 3.300. É um grande problema que a Sony precisa administrar em relação ao seu portfólio de produtos, posicionar o preço dos seus produtos de acordo com o hardware que é entregue. A gente teve como lição dura no ano passado a LG, que trouxe um LG G5 com um hardware inferior ao modelo que foi anunciado lá fora, com o mesmo preço que poderia ser pago por um Galaxy S7 ou algum outro produto dessas características, e acabou tendo problemas com o produto. Imagino que a Sony tenha que olhar para essa lição e entender que esse reposicionamento de valores é importante para a empresa. Bom, com isso eu concluo o review do Sony Xperia X. Para mais informações sobre esse e outros produtos de tecnologia, acesse targethd.net, siga o blog nas redes sociais, assine esse canal de vídeos no YouTube e eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o @oeduardomoreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.